Fala galera, tudo beleza? A ideia de hoje então é falar sobre a alavanca Texo. Ela é uma alavanca que possui algumas características e algumas especificidades que eu considero importante e o cirurgião dentista deveria considerar também e tê-la em seu arsenal de instrumentais para a realização de cirurgia oral. E a ideia desse vídeo surgiu que nos cursos, quando eu falo da alavanca Texo, eu pergunto aos colegas se eles conhecem, se eles já utilizaram, e a maioria diz que não. Então, levando em consideração essas vantagens, esses benefícios de ter ela, eu decidi fazer uma série de vídeos. Esse é o primeiro de dois, no qual eu vou falar das características e vantagens. Para esse primeiro vídeo aqui, então, eu escolhi a extração, o caso clínico de extração no terceiro molar inferior esquerdo, que nesse caso aqui a gente consegue ver o 38, e eu vou falar especificamente sobre esse caso. E iniciando então falar um pouquinho do planejamento, conforme a gente consegue ver nas imagens, ele tem uma impacção óssea e uma impacção de tecido mole. Então, para isso a gente vai ter que realizar uma incisão, né, um descolamento, retalho, uma ostectomia e no transoperatório visualizar a necessidade ou não de odontosecção. Alguns casos, terceiro molar é visível, né, antes da cirurgia, a necessidade de fazer odontosecção. Nesse caso aqui nós vamos avaliar no transoperatório. Em relação então ao esse caso, uma dúvida sempre frequente é a relação do dente com o nervo alveolar inferior, né? Nesse caso a gente consegue observar ali o canal que possui uma distância considerável, então a chance, a probabilidade de acontecer uma parestesia é muito baixa. Então inicialmente essa é a condição do paciente, a gente consegue observar a total impacção do dente. Nesse caso então a gente tem que planejar a incisão e o retalho. Eu utilizei um retalho do tipo envelope, tá? Em que não é realizada uma incisão vertical, mas isso é uma preferência minha. Se o colega tiver preferência por um retalho triangular, com a realização de uma incisão vertical, ele realizaria aqui na mesial do segundo molar. Realizando o retalho envelope ou triangular, é necessário uma incisão nessa região distal aqui do segundo molar. Nesse caso, essa incisão na distal, ela deve ser mais vestibularizada, tá? Nunca reto aqui, com o risco de, se for realizado nesse sentido aqui, você traumatizar o nervo lingual, causando uma parestesia. Então a gente realiza ela mais vestibularizada, tá? Com o objetivo de fugir dessa região do nervo lingual e também respeitando os princípios fundamentais da cirurgia, que as incisões devem ser realizadas sobre o osso sadio. Assim a gente consegue, né, um processo de reparo muito melhor. Então aqui realizado a incisão e descolamento, observe que foi realizado um descolamento mucoperiosteal. Esse descolamento a gente rebate todo o periósteo, deixando exposta, né, a face óssea. Então aqui totalmente descolado. A gente observa aqui que o dente possui uma impacção óssea acima da linha cervical. Então é um caso em que a gente vai realizar uma ostectomia no formato de canaleta. Tá? Essa ostectomia no formato canaleta ela é realizada na espessura da broca. Então aqui nesse caso foi utilizada uma broca 702, em que foi realizada a ostectomia mesial, até onde possível, né, para não pegar o dente adjacente, vestibular e distal também até possível. Por que na distal até onde possível? Porque se a gente começar a fazer a ostectomia em regiões que a gente não está conseguindo visualizar direito, a gente corre o risco de cair no espaço lingual e traumatizar o nervo. Então a gente só realiza a ostectomia nessa face distal, onde a gente tem uma clara visualização óssea. E é por isso que tem esse descolador aqui. Observe que é um descolador de monte, mas ele não está descolando esse retalho, está só afastando. Justamente por dois motivos. O primeiro, para ter essa visualização óssea, que possa guiar a nossa ostectomia. E o segundo é para não traumatizar esse tecido, né, durante a ostectomia, para a broca não enroscar. Essa região aqui, se for necessário descolar, deve ser um descolamento muito cuidadoso, porque se tiver uma variação anatômica do nervo lingual, no descolamento pode causar um trauma e uma alteração sensorial. Outra coisa que a gente observa nessa imagem é a posição lingualizada desse dente. Né? Ele é um dente que está em direção à lingual. Isso é uma coisa que a gente não conseguia observar na radiografia panorâmica inicial do planejamento devido à limitação, né, desse exame. Então, só seria possível avaliar no pré-operatório se fosse solicitada uma tomografia. Mas a gente acreditou não ser necessário solicitar tomografia, então isso são situações que o profissional se depara no transoperatório e tem que resolver, né, galera? Faz parte do nosso dia a dia.
Então aqui é outra imagem, observando essa impacção óssea, tá? E também o afastamento ali da região distal do tecido. Então é um afastamento, não um descolamento. Então o retalho eu acredito que tenha proporcionado uma visualização adequada do dente a ser extraído. A gente conseguiu expor o que for necessário para a realização da cirurgia sem traumatizar durante esse afastamento. Então aqui é após realização da ostectomia, observe que foi realizada, como eu falei, mesial, vestibular e distal, na espessura da broca. Tá? Isso aqui é muito importante porque essa ostectomia no formato canaleta ela nos dá duas vantagens. A primeira, que é o objetivo principal dela, que é remover a impacção óssea, né? E o segundo, que a gente consegue criar um ponto de apoio que auxilia o uso da alavanca para fazer a extração do dente. Então, se a gente realizar essa ostectomia na espessura, né, exata da broca, a gente consegue esse ponto de apoio e é suficiente para fazer a liberação óssea. Claro que não é garantido que vai ser removido o dente sem odontosecção, mas ela já nos dá um dimensionamento bem legal para fazer a extração do dente. Outra coisa que tem que observar é esse sangramento medular que ocorre nessa região aqui. Então é um sangramento, como eu falei, medular, porque no momento que a gente rompe a cortical, a gente alcança essa estrutura medular do osso, como é uma estrutura mais vascularizada. E isso é interessante observar porque é um indicativo que a gente está na profundidade correta. Não basta você fazer a ostectomia em volta do dente, você tem que ter a profundidade correta, que deve ser abaixo da linha cervical do dente para conseguir essa liberação. Então, antes e depois da ostectomia. Então, nesse momento aqui, o profissional deve avaliar se é possível realizar a extração nesse estágio, né? Somente realizada a ostectomia. Então, o profissional coloca a alavanca, força, para ser uma condição que não tenha aqui ponto de apoio para se realizar a extração, nem a tentativa, você não tem indicação aqui, né? Então, nesse momento, o profissional deve usar e avaliar o uso da alavanca. Caso tenha muita resistência óssea, o profissional deve partir então para uma odontosecção. Se ele julgou que a ostectomia está realizada corretamente nas dimensões, já aconteceu a liberação óssea suficiente, mesmo assim o dente não vem, parte para odontosecção. Nesse caso então aqui foi utilizado a alavanca Apexo. Tá? Ela é uma alavanca que ela possui um formato canelado, tá? E a principal característica dela é a parte ativa ser serrilhada. Então, com isso, a gente tem uma maior retenção sobre a face do dente em que está apoiado. Tá? Como vocês conseguem ver na imagem, ela é uma alavanca angulada. Nesse caso aqui, eu utilizei a alavanca Selgin na vestibular do dente. Então, a gente queria fazer o que? Um movimento de elevação do dente do alvéolo. Tá? E esse movimento de elevação, ele tem uma principal vantagem em relação aos outros movimentos, que é você evita de fazer movimento lateral do dente, anterior-posterior. Porque se você colocar a alavanca na mesial, você vai fazer um movimento distal para depois erguer esse dente. Em situações em que o dente possui um íntimo contato com o nervo alveolar inferior, isso pode causar um traumatismo no nervo e uma parestesia. Então a vantagem de se fazer esse movimento de elevação é diminuir essas forças laterais. A alavanca Selgin, ela pode ser encontrada, até onde eu sei, em 3 formas de apresentação para se realizar a compra. Tá? Lá tem a 301 e 2, que são alavancas mais anguladas e tem indicação do lado direito e lado esquerdo. E tem a alavanca 303, que ela também é angulada, mas não tanto quanto as outras. Tá? A que eu utilizei nesse caso foi a 303 e é inclusive a que eu tenho no meu consultório e sempre utilizo. Tá? As outras eu não tenho. Observe então que nesse momento aqui a gente introduziu a alavanca sobre, né, dentro da canaleta realizada. Poderia ter utilizado aqui uma alavanca Selgin reta para fazer esse movimento de elevação? Poderia. Poderia ter tentado uma POTS? Também poderia. Poderia ter utilizado também uma Selgin curva? Poderia. Mas a alavanca Apex eu acredito que seja mais indicada nesse caso, porque como o dente possui aquela face vestibular bem expulsiva, essa parte serrilhada ela promove uma maior retenção sobre o dente, então facilitando o nosso movimento. Além disso, se você comparar essa ponta ativa da alavanca Pexo com as alavancas pós, Selgin reta, Selgin curva, ela é uma alavanca mais, ela é uma parte ativa mais delicada, mais fina.
Então, com isso, a gente consegue introduzir na canaleta, criando esse ponto de apoio necessário. Tá? Então, observe que a parte ativa está sobre o dente a ser extraído e a parte chapada, que é a parte não ativa, está na face vestibular, digamos, da canaleta. Tá? Com isso, ela está totalmente introduzida dentro da canaleta, sendo necessário esse ponto de apoio, né, que foi criado, utilizando esse ponto de apoio que foi criado. Então, o movimento aqui que deve ser realizado é um movimento de rotação que visa elevar o dente, fazendo esse sentido assim, ó, tentando erguer o dente do alvéolo. Então, observe nessa imagem que a alavanca está totalmente apoiada sobre a face vestibular do dente e aqui ela está girada. Por quê? Porque foi feito um movimento de rotação, né? Vai ser realizado, aqui está demonstrando. Então, totalmente apoiada sobre a face vestibular do dente e no movimento de rotação, que o dente é elevado. Entenderam o sentido? Se não entender, pode escrever nos comentários que eu explico de novo também. Então, ó, totalmente apoiado, né, dentro da canaleta para ter o ponto de apoio, que não basta você botar na face vestibular do dente se você não tiver o ponto de apoio. Ele criou o ponto de apoio aqui em função da canaleta e o movimento de rotação. Então, com essa técnica e o uso da alavanca Pex, a gente conseguiu fazer a remoção parcial do dente do alvéolo, né, através do movimento de elevação. Nesse momento aqui, agora o profissional já pode terminar a extração com forceps, se julgar melhor para a apreensão do dente, pode utilizar uma alavanca Selden reta, pode utilizar uma alavanca Potts, uma alavanca Selden curva, ou até terminar com a Pex. Né? Mas observe que agora, que como o dente já foi parcialmente removido do alvéolo, ficou muito mais fácil. Né? Era uma situação que não se tinha toda essa possibilidade antes de realizar aquela elevação do dente. Depois de removido o dente, observe ali as espículas ósseas na face vestibular, né? Em função da característica da broca 702 ser picotada, que deve ser alisado nesse osso, justamente para depois ele não traumatizar o retalho e não causar um retardo do processo de reparo. A sutura é realizada com ponto simples, né? Não foi realizada incisão vertical, então não tem incisão para sutura para fazer na face vestibular, somente nessa face distal com fio dental. Então aqui um leve resumo do caso, né? O terceiro molar inferior esquerdo levemente mesioangulado, né? Então depois de realizado o retalho, o descolamento, foi realizada a canaleta, né? A ostectomia no formato canaleta, dando a liberação do dente. Foi realizada uma tentativa aqui com a alavanca Pex, no qual a gente conseguiu elevar o dente parcialmente. Se não fosse possível, nós partiríamos para uma odontosecção. Então com esse movimento da alavanca Pex introduzido dentro da canaleta, né, a característica dela ter essa parte serrilhada, promovendo uma maior retenção sobre o dente e também ser delicada, foi possível introduzir dentro da canaleta, conseguindo esse ponto de apoio legal e a remoção total do dente. Beleza, galera? Então esse foi o primeiro vídeo demonstrando o uso da alavanca Pex. Espero que vocês gostem. Espero que vocês se estimulem a utilizá-la. Eu acredito que seja uma alavanca de grande benefício para o cirurgião dentista. E qualquer dúvida, então, escreva nos comentários. Qualquer dúvida, consideração, vai ser um prazer saber, um retorno, um feedback. E um próximo vídeo vai ser feito mostrando mais uma utilidade dela. Beleza? Um abraço e até a próxima.